Pessoal, antes de começar, eu queria fazer 2 indicações de bibliografia e dar alguns informes. A primeira, aliás, boa tarde, né? Boa tarde, é um prazer voltar aqui ao grupo Dragão do Mar e ainda mais como palestrante. É um orgulho ver o grupo se desenvolver com gente que eu nunca tinha visto antes. Eu te mando, que é um prazer conhecê-los. A última palestra que eu dei no Dragão do Mar, se não me engano, só o Jefferson, tá? Lá no meu escritório, né? Foi no conceito, né? Isso aqui mais já. Tá, pois é. E essa palestra aqui foi interessante ver o desenvolvimento e ver como o grupo tem conseguido se manter com a regularidade, que eu acho que não existe outro grupo de estudo no Brasil que tenha essa regularidade de toda semana, show ou faça sol, ter palestras, certo? Sempre abertas ao público e sem sectarismo. Quem quiser vir dar palestra aqui sobre qualquer assunto de interesse do grupo, independente de ser uma visão liberal, um pouco menos liberal, até mesmo socialista, se quiser e tiver disposto a discutir, acho que as portas estão abertas sempre. Obviamente, e ali é um lugar aberto e o expositor está sob o escrutínio da plateia e pode ser questionado. Sempre, né? Então, quem vier vem sabendo que o debate aqui é livre. Eu já deixo aberta a palavra para qualquer um na hora que eu estiver expondo. Se tiver uma dúvida, levantar a mão e a gente para e explica o ponto se for preciso. A palestra de hoje faz parte também da atividade, não só, além da atividade do Dragão do Mar, faz parte de uma atividade do grupo RAEC, que é outro grupo de estudo que a gente tem aqui no Ceará, que eu coordeno. Essa palestra faz parte de um conjunto de palestras que o nosso grupo vai dispor em seu site. Falando nisso, quem quiser conhecer o Grupo RAEC, nós temos o site www.gruporaec.com, certo? Ele está, nesse exato momento, está sendo objeto de manutenção e atualização. Mas acho que no começo da semana já vai estar com todas as palestras completas. Lá nós temos 15 palestras de palestrantes diferentes sobre o ação humana de Mises, que a gente no semestre passado fez lá na Unifor, no âmbito do projeto Liceia, que é um projeto de extensão da Unifor, certo? O qual também sou coordenador e que tem como chefe de pesquisa o professor Antônio Jorge. Liceia significa liberdade contratual sob a perspectiva da escola austríaca. Quem tiver interesse, também é só mandar um e-mail para a gente, tá aí os nossos e-mails, certo? Para a gente dizer qual o dia, qual a hora dos encontros do projeto Liceia, né? Que é um projeto desenvolvido pelo grupo RAEC. Ou então acessar a nossa fanpage, que tem no Facebook lá, que a gente dá as atualizações, certo?
Então, beleza. Tem os e-mails, tem o endereço. Lá nós aceitamos artigos ou podcasts também de qualquer pessoa que tenha interesse em escrever sobre liberdade contratual e escola austríaca. Você está estudando e tem uma ideia, escrever uma coisa legal, manda pra gente se tiver no padrão acadêmico exigido, aí a gente publica lá, né, dá esses créditos, certo? Não é uma publicação acadêmica, mas no futuro a gente está pensando em lançar uma revista e aproveitar esse material para lançar essa revista, né? Obviamente os que cumprirem com os requisitos da ABNT. Pois bem, a palestra de hoje, ela é um resumo do seminário 3 e 4 que vocês encontram no nosso site. Aproximadamente são 5 horas de seminários, certo? E hoje a gente vai tentar fazer aquelas 5 horas em 1 hora. Então nós não vamos descer a tantos detalhes. Mas, para quem quiser se aprofundar, está lá à disposição o vídeo dessa palestra. Qual é o nosso tema? O tema que foi posto na chamada lá, no Facebook do evento, foi praxeologia e direito. Mas, na verdade, o tema da nossa palestra é fundamentos praxeológicos da epistemologia jurídica. Eu não sei se acertadamente ou não, mas o Miguel achou melhor não botar esse tema, senão ia achar que ia assustar as pessoas. Eu não entendo por quê, mas assim, eu acho que é mais contrato, praxeologia e direito, né? Só que não retrata fielmente o que a gente vai conversar, porque praxeologia e direito é um mundo, se a gente fosse ter que falar sobre um tema tão aberto. E sem contar que é algo que a rigor não representa o conteúdo da palestra, porque está mais para a economia jurídica do que praxeologia jurídica, está mais para a economia jurídica do que para praxeologia, do que para epistemologia. Mas de toda sorte está feita aqui a ressalva e explicado porque lá no evento o nome foi aquele. Mas antes de entrar, pode passar por antes de entrar no assunto, eu gostaria de fazer uma advertência. Essa matéria, epistemologia, fundamentos praxeológicos da epistemologia, é uma matéria ainda inexplorada aqui no país, certo? E na doutrina estrangeira também você não tem muita referência sobre isso. O único que fala mais ou menos na matéria e tangencialmente, mas com propriedade, é o professor André Azevedo, português. André Azevedo Alves, né? Eu sou André Azevedo Alves. Eu sou doutor e é um cara muito aprofundado no tema da epistemologia e da praxeologia. Quem quiser ver a palestra dele, tem no site do Mises, aqui no Instituto Mises, naquele curso de escola austríaca. Vai lá no Instituto Mises, aí tem lá mídias. Lá nas mídias você vai encontrar curso de epistemologia. São vários vídeos, tem 30 vídeos. O dele são o segundo, quarto e quinto, eu acho. A segunda, quarta e quinta aula. Ele explora bem a teoria do conhecimento, certo? E aí você pode se aprofundar ainda mais no assunto. Agora, ele não fala propriamente de epistemologia jurídica. Aliás, ninguém fala propriamente de epistemologia jurídica, certo? Sob a perspectiva praxeológica.
A epistemologia jurídica é bem desenvolvida na academia, mas ela não é uma matéria enfocada sobre a perspectiva da praxeologia, que é o que a gente está tentando fazer hoje. Da minha primeira palestra sobre o assunto para cá, eu acredito que consegui agregar alguns elementos que a gente vai ver no final, em relação ao Stadart quando a gente começou, mas ainda estamos num ponto muito incipiente, ainda estamos num ponto muito inicial, em que ainda a nossa síntese, como se chama em lógica ainda, uma síntese confusa, ainda está embaçada a matéria, ela não tem conceitos definidos, ela não tem postulados definidos, proposições testadas. Então nós estamos, de certa forma, sem pretensão de escolástica, sem pretensão de ser inovador, mas em face da escassez de autores que tratam do tema, nós estamos abrindo caminho aqui nessa perspectiva da epistemologia, certo? Então faço essa advertência para que ao rever a nossa discussão de hoje, você tenha consciência de que a gente não está ainda trilhando, tateando um terreno consolidado. Nós podemos aqui há um tempo, conforme os estudos forem avançando, conforme outras pessoas forem se detendo sobre o tema, podem entender, podem ver que a gente estava tão coerente, tão certo. Então fica essa advertência aqui, certo? Vou começar não por epistemologia, e eu vou explicar para quem não sabe ainda, obviamente, o que é epistemologia, o que é epistemologia do direito. Mas vou começar aqui com um caso. Um caso eu não preciso de outros. Esse caso eu vou dedicar a quem está começando os seus estudos, certo? E aqueles que se empolgam muito em discussões na internet, em discussões com os colegas a respeito da matéria, a respeito de liberalismo. Um dia, eu morava numa chácara. Uma chácara era um local ermo naquela época. Hoje não, mas era ali em frente o centro administrativo do Cambé. Em 92, 93, 20 anos atrás, 22, ali era um local, o meu vizinho mais próximo era 300 metros. Era uma chácarazinha. A minha casa era muito simples. Eu, um rapaz solteiro, morava só já fazia um tempo. E o meu mobiliário era muito simples. Eu tinha um fogão, uma geladeira, um birô bonito, meu pai, herdado do meu pai, a estante dos meus livros, certo? Uma piscina na sala para poder assistir o jornal de noite. A minha cama, guardava tudo mais. E a minha casa era aquilo ali. O meu mundo era aquele birô, aquela piscina. Aí tinha televisão. Antes de ter aquela pista que vai dar no Cambeba, a casa foi construída virada por poente. De forma que depois que passou a pista, a casa ficou com a frente para trás. Só tinha comer o terreno que tinha para trás e só sobrou o terreno que tinha para frente. Tinha mais ou menos uns 60, 80 metros mais para frente lá. E eu estudava de frente para a minha porta, que dava para o terreno. E lá atrás tinha um campo de futebol. Eu quis estudando no vestibular. Tinha um professor que era... Tenho certeza se os grupos de direitos humanos pegassem ele hoje, ele estava em maus lençóis. Ele passou lá, era meio do ano, das férias do meio do ano
para outro semestre, passou 200, uma PP que a gente chamava, de 800 questões de química. Não adiantou nada. Mas eu estava lá fazendo. Quando eu escuto a minha cadela latir. Eu tinha uma cadela bonita, deixa eu ver aqui, uma dobra. Bruna, em homenagem a uma ex-namorada que eu tinha. eu tinha um canil na época, eu também tinha um canil e eu sempre fazia essas homenagens. Aí a Bruna estava lá bichando, e ela era adestrada. Por que ela era adestrada? Meus cachorros, os cachorros, eu vendia para a polícia. Eu tinha um canil e meu cliente era a polícia e eles tinham que ser adestrados. Então, quando eles eram adestrados, o preço era maior, então eu já deixava, já fazia tudo. E a bicha era cão, e essa era minha cão de guarda. E aí o que foi que aconteceu? Eu só escuto latir. Já dá isso. E aquele latido característico de alerta. Macho, como eu sou. Fui lá dentro, peguei o meu 38. Não sei o que está acontecendo. A cachorro com um latido de alerta. Se eu gritaria isso. Trava o cão aqui. E fui no terreno. O terreno era irregular, era meio forma de trapézio. Sendo que para ali era mais longe, tinha arbusto, tinha árvore. Quando eu cheguei, fui caminhando. Quando eu cheguei, estava a cadela e um sujeito no chão. A cadela em cima do sujeito, tá aqui. E o cara estranho. O que está fazendo aqui, vagabundo? Dentro do meu terreno. A bola! Porcaria de bola. Ele está fazendo bola. Diz o que ele está fazendo aqui. A bola! Aí eu... Tinha um campo de futebol de fato, atrás do meu terreno. Só que o muro era quase 3 metros, tinha aqueles arames farpados, certo? E toda vida que a bola caía, aqui no meu terreno, os meus vizinhos de trás, eu tocava o telefone, eu ia lá, abria, esperava eles, segurava a cadela, esperava eles procurar a bola para passar isso. Nunca tinha acontecido do sujeito chegar, pular o muro. E aí, obviamente, eu não vou acreditar num cara desse. Deixa de mentir, e a cachorra latindo, e o cara se tremendo lá. Eu acho que ele tinha mais medo da cadela do que do revólver. Então eu ostentei, deixa eu ver. E aí eu fui procurar, para ver se tinha bola mesmo. Procurei para um lado, procurei para o outro, olhei, fui para um lado, fui para o outro. Não encontrei. Disse, vagabundo, eu vou chamar a polícia. Peguei meu telefone, desse tamanho, aquele sem fio, né? Aquele sem fio. Aí, quando eu tava ligando ele, o cara começou a gritar: Urucum! Urucum? Vocês sabem o que é urucum? É um arbusto que dá uma sementinha que faz coloral. E ele começou a gritar: Urucum, urucum, urucum! E a cadela latindo, e ele, isso aqui é aquela. Quando eu fui ver, tinha um pé de urucum lá, do lado do canil. Do lado do canil. Aquelas bolas, né, tico de leite, né, aquelas mais grossas, ela fica da cor da areia do terreno. Um branco acinzentado. De forma que só consegui ver mesmo, eu deixei bem pertinho e via a porcaria da bola, estava embaixo do pé do cu. Aí embaixo. Aí eu olhei assim, onde é que esse pai que eu achei essa bola mesmo? Aí eu peguei a bola e disse, olha, é o seguinte, tirar a bola, não tira a bola. Aí essa bola você não tem mais nada. E outra coisa, vou tirar a cachorro de cima de você e vou contar até 3. Se dane! Dito e feito, eu não sei, rapaz, a cara foi uma carreira, hein? Foi uma carreira que você não imagina. Se o calcanhar bate na bola. Mas, pelo amor de Deus, e como ele pulou aquele negócio? Ele
significa e o que é que isso tem a ver com a nossa aula de hoje. Depois ainda fui lá atrás falar com os vizinhos e perguntar quem era esse cara, o que é que ele estava fazendo ali, não sei o que. O pessoal falou, não, você é um doido, um novato que chegou por aqui. Eu sei que pular para cá, de novo vai ser muito difícil. Ou qualquer outro, depois que souber da história, né? Mas, de qualquer forma, fiquei de orelha em pé, porque daquele tamanho, uma cachorra gigante, ia para o cabelo da pula. Mas o que é que isso tem a ver com a nossa história? Tem a ver com a questão da visão. Vejam vocês, eu estava senhor da situação, em pé, armado, com uma cadela, do meu lado, do meu tio. Eu olhei para os mesmos lugares que o sujeito pôde olhar também. É para os mesmos lugares que o sujeito pôde olhar. Eu dominava o terreno com a minha visão. E ainda assim eu não enxerguei o diabo da bola. Em contrapartida, o sujeito deitado, rente ao chão, ameaçado por um cachorro. Certo? Ameaçado por um cachorro. Numa posição desconfortável, porque a bola, ele encontrou a bola aqui, ele deitado, ele viu a bola assim. Certo? É improvável que a pessoa, nessa situação, ninguém se deita no chão para procurar uma bola. Obviamente não seria essa a maneira mais correta de você, mas é eficaz você procurar o diabo da bola. Mas ele, sob pressão, com medo, sem saber o que poderia ser com ele, aguçou os canais de percepção. Eu fui bloqueado pela minha raiva, meu medo também, situação tensa. Isso é uma caricatura dos extremos, né? É um ar de argumento em matéria de situação e visão. Mas não. E que evidencia um fato comezinho, um fato comum. Ou seja, é que cada um, a depender da sua visão, a depender da sua história de vida, a depender da forma com que o ambiente lhe pressiona, certo? Enxerga as mesmas realidades, enxerga o mesmo terreno, à sua maneira. E às vezes, não raras, é capaz de você não estar certo. As nossas convicções liberais, elas são, sem dúvida nenhuma, muito coerentes. Elas são, sem dúvida nenhuma, muito trabalhadas. Mas isso não garante um monopólio da verdade. Isso não garante o monopólio da certeza. Quando a gente está num embate político, é uma coisa. Você tem que defender convicção e com o que você quer a mão. Mas quando você sai daquele embate e vem para a academia, vem consciência, é bom ter em mente que você é só mais um que está estudando. Então, por mais empolgante que seja a história liberais, libertárias, por mais lógicas que elas possam parecer, sempre vai haver espaço para uma visão divergente, certo? E a divergência, por mais das vezes, certo? É uma divergência sincera. Falando daqueles que estudam realmente com a física. Não estou falando de ideólogo nem de
de máfia, né, de militância. Mas na academia e no discurso político sério, há sempre, aliás, é imprescindível que exista um espaço para divergência, né? Porque só no embate das teses é que a gente consegue chegar a melhorar a melhoria das nossas formulações teóricas. Em ciência, em filosofia, mas você pode ter certeza, é a coerência entre premissas e conclusões. Mas, em relação à premissa em si, sempre vai caber um questionamento. O alcance da sua certeza em ciência é essa, é a coerência com suas premissas. Agora, como você chegou àquelas premissas, já vai ser outro discurso, outra discussão. Está entendendo? Com a assunção de outras premissas. De forma que tenha sempre em mente que há espaço para divergência. Segundo, se você está discutindo a sério, tente entabular entendimento com o seu interlocutor sobre as premissas, como vocês vão aceitar. Para que não estejam as duas pessoas falando que cada um tinha uma coisa diferente. E é só que a gente vê essa babel em debates, em discussões de internet, em sala de aula, porque as pessoas tomam como premissas, conceitos, definições que são completamente distintas. Por exemplo, para o marxista, capitalismo pressupõe Estado. Capitalismo é um termo que designa um arranjo socioeconômico político que envolve uma simbiose entre grupos de interesses do mercado e o Estado. Para o libertário, isso nunca vai ser capitalismo, isso é socialismo. No máximo Patrimonialismo. É só uma espécie do grande gênero do socialismo. Certo? Então, aí ficam dizendo, o capitalismo faz isso, faz. Eles estão falando de dois conceitos totalmente distintos. Então, para você não perder seu tempo em amizade por besteira, é sempre bom você, numa discussão, pegar fazer um MMC mínimo, fazer uma redução mínima do vocabulário a ser usado, né? Para saber que vocês estão falando da mesma coisa. Para falar que está falando da mesma coisa. Aí o cara pode dizer, isso aí que você está falando não é capitalismo. Desculpe, o meu universo cognitivo é esse, o meu conjunto de premissas são esses. Você quer discutir a partir das minhas premissas ou a partir das suas? Pode discutir a partir da premissa dos caras. E até concorda. Se você quer partir, vamos discutir dentro da premissa marxista. Tem muita coisa certa. Dentro da premissa dele. O problema é que a premissa é errada. Mas dentro daquelas premissas, os caras não podem falar, não. Lógico. Então, essa é a advertência que eu gostaria de fazer primeiro, para que, tanto na academia como fora dela, a gente saiba se mancar um pouco, né? Porque também aquela diferença entre o radical e o caricato. A coerência ela é radical. Não existe meio coerente. Para você ser coerente do início ao fim, acaba que você tem que ser radical.
no que está pensando, porque não tem, a coisa não pode ser certa e errada ao mesmo tempo. Não pode. Certo? E vão chegar alguns lógicos e dizem, não, tem as lógicas de aproximação. Uma guilherme, na vida real aqui, não existe esse negócio de certo. Uma coisa ser ao mesmo tempo certo e errado. Então você vai acabar sendo radical. Agora você pode ser um radical caricato. Você pode ser um radical cordato, tolerante, sociável. Outro dia eu estava conversando com você. Não, tem que impor as nossas ideias sem concordância. E de uma vez, tá certo. Depois vamos marcar no Facebook um evento para, sabe, a gente implantar um ancapismo no Brasil. Não é nada sério, não falei de nada. Vamos ser objetos de escárnio. Convencimento, ele demanda aparência. Por mais coerente que você seja, se você parecer um maluco, as pessoas não vão te dar crédito. E como nós não somos revolucionários, com quem pôr as coisas à força, o nosso meio de fazer valer o que a gente entende é o convencimento. E ninguém convence sendo caricato. Ninguém convence, chega com arrogância, dizendo, eu que estou certo. E essas atitudes que eu estou falando, essa que eu estou falando, cabe integralmente no assunto que a gente vai explorar hoje, que é ciência. Certo? Então, nós vamos primeiro aqui falar um pouco de epistemologia geral, antes de entrar na praxeologia e na epistemologia do direito. Certo? O conhecimento, já se diz, é o que distingue o homem dos animais. Veja, conhecimento que ele fala aqui é a consciência de elementos sobre si e sobre elementos do meio e do uso desses elementos que se encontram no meio para alterar o seu próprio destino. Um homem é capaz de planejar a sua vida a longo prazo. Enquanto o animal, ele vive ele está preso no limite da sua sobrevivência. Ele vive um dia após o outro. Não estou dizendo que ele não tem consciência de alguns elementos, mas a distinção é clara entre o ser humano e os animais em geral. E lógico que existe uma gradação muito heterogênea entre diversos tipos de animais. Os mamíferos grandes, eles já são muito mais inteligentes do que os mosquitos, pelo menos eu acho que sim. Mas o homem é que consegue produzir cultura e transmitir esse conhecimento de uma forma consciente. Esse assunto é um assunto que dá pano para manos, porque, como eu disse, tem muitos animais que se assemelham. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem um livro que eu acho que é ponto de partida obrigatório, que é O Problema Fundamental do Conhecimento, de Pontes de Miranda. Certo? Pontes de Miranda. Ele é o ponto de partida. Depois, tem O Problema Fundamental do Conhecimento, de Pontes de Miranda. Uma leitura densa, mas com dedicação você consegue ler 2 ou 3 páginas por dia. Então, tem outras. No site, eu tenho lá no site do REC, tem a bibliografia toda desse assunto. São uns 15 livros
leitura básica e mais uns 5 leituras aprofundadas. Se quiser, pode pegar, certo? Bem, eu falei que o conhecimento ele é transmissível. Na verdade, ele é transmitível, se fosse rigoroso. O transmissível é doença. É vírus. Transmitível é algo que pressupõe um ato de transmitir. Transmissível é o que se transmite por esponte corpo. Então, como foi que se deu, como foi que começou a transmissão do conhecimento humano? É redundante falar em conhecimento humano, mas vamos deixar de ser puristas. Começou através de mitos. As pessoas começaram, de acordo com a sua experiência, a formular histórias para contar acontecimentos extraordinários que elas presenciaram, certo? E até como forma de alerta das... Meu livro da Chauí foi crítico. Hã? Meu livro da Chauí foi... Da Chauí? Então ela que deu o Aftalion. Ela também leu o Aftalion. Outra boa, apesar dele ser historicista, mas a parte histórica dele é muito boa. É em espanhol. Então, as pessoas começaram a primeira forma de transmissão do conhecimento foi através dos mitos. E aí surgiram os deuses, surgiram as maldições, aquelas coisas todas, certo? Na Grécia, o mito ele alcançou um patamar de sofisticação com a Ilíada e com a Odisseia, né? Fundamental de constituir um corpo propriamente de religião moral. A Grécia ela tinha dois tipos de religiões. Ela tinha a religião pública, baseada nos textos de Homero, Ilíada e Odisseia, que traziam mensagens morais, né? Sobre o bem, sobre o mal, sobre as virtudes. E tinha as religiões iniciáticas, religiões secretas. A gente não vai se deter sobre isso, mas que também tinha um caráter, além de esotérico, político. Mas chegou um momento que o conhecimento mítico ele ficou insuficiente. Se mostrou insuficiente para explicar o mundo. Começou a surgir as ciências práticas, matemática, física, astronomia, astrologia. Quem é fã do astrólogo? Eu sou fã do astrólogo. Começou a surgir esse tipo de ciência, mas essa ciência ela era limitada às necessidades básicas, às necessidades práticas das pessoas. Na Grécia, não propriamente na metrópole, mas na colônia jônica de Mileto, um ambiente surge. Qual era esse ambiente? Aquela colônia lá, ela ficava num entreposto entre o Ocidente e o Oriente. Esse entreposto servia para o comércio e servia para as artes, servia para a educação, para o intercâmbio da educação. Era uma cidade extremamente urbana. As pessoas lá não se ocupavam das atividades urbanas, estavam muito próximas umas das outras. Certo? E com isso começou a haver especialização das tarefas, dos trabalhos. A pessoa se especializou em ser tintureiro, outras pessoas se especializaram em ser políticos, outros educadores, etc. E era uma colônia rica. E outra, colônia por quê? Porque era um povo de descendência grega, mas elas não eram colônia no sentido do colonialismo
dos Estados Nacionais na Idade Média, desculpa, na Idade Moderna, né? Era um colonialismo de consanguíneo, mas eles não tinham subordinação política e econômica com a matriz, com a Grécia, né? Com Atenas, com as próprias cidades entre si da Grécia continental, elas não tinham, eram aliados, né? Não tinha subordinação, não era uma confederação. Então, lá era independente. Era uma cidade, não tinha religião, não tinha um livro sagrado, ou seja, não tinha dogma. Não tinha dogma. Certo? A questão moral era apartada da questão religiosa. E era um local que tinha uma efervescência cultural muito grande. Era uma típica cidade capitalista. Era uma típica cidade ocidental, dessas que a gente vê hoje, certo? Em que pululavam serviços, bens e conhecimento. Diz esse rapaz aqui, Giovanni Reale, e não só ele, mas ele é um dos nomes mais respeitados, que só foi possível nascer a filosofia por causa daquele ambiente específico. E o que distinguia a filosofia das outras ciências é que a filosofia nasceu como uma proposição orgânica do conhecimento em si, da totalidade do conhecimento, sem desarraigado da utilidade prática imediata. Era um conhecimento total, para a compreensão, não para o uso. Era um conhecimento teórico, conhecimento propriamente teórico. A filosofia, ela se aproxima do seu objeto, e aqui eu já vou adiantar uma parte que está lá na frente. Ela se aproxima do seu objeto de forma totalizante. O que faz da garrafa uma garrafa? Certo? O que faz dela uma garrafa? O cientista provavelmente perguntaria, na sua visão particularizada do mundo, departamentizada, ele perguntaria: de que é feita essa garrafa? Qual a melhor forma de fazer? Quais são as partes da garrafa? Porque ele já pressupõe que a garrafa é uma garrafa. Saber se uma coisa é uma garrafa ou não já é problema da filosofia. Grosso modo, viu, gente? Seriedade. O problema da filosofia. Decidir que aquilo é uma garrafa, vamos estudar suas partes. Nós temos ali a ciência. A diferençazinha básica é essa. O conhecimento filosófico é um conhecimento totalizante, enquanto o conhecimento pretensamente totalizante. Enquanto o conhecimento científico é um conhecimento particularizante. Isola, que a gente chama de corte metodológico, isola determinada campo da realidade de estudo aqui, Então, gente, o que é que dessa parte aqui da teoria do conhecimento a gente tira de mais importante? É a relação entre conhecimento e liberdade. Evolução, crescimento, acúmulo de conhecimento e um ambiente de liberdade. Só no ambiente de liberdade que você consegue encontrar um ensejo para a criatividade, para as tensões, as concorrências entre os sábios e, com isso, o acúmulo e o progresso da liberdade, do conhecimento.
Agora, desde muito cedo, a relação entre o ser cognoscente e o objeto da cognição, quer dizer, o ser que conhece e o objeto que é conhecido, causou muita dor de cabeça, causou muita disputa entre os sábios. E a disputa mais séria, é a que se estabeleceu entre Platão e Aristóteles. Platão com seu idealismo, né? E Aristóteles com seu realismo. Essa disputa atravessou os tempos e, mais recentemente, os polos antagônicos que nós encontramos são dois gigantes, Hume de um lado e Kant de outro. São os extremos do idealismo e do realismo. Agora, chamados de racionalismo e empirismo. Então, o que basicamente diz uma coisa e outra? O idealismo diz o seguinte: que o conhecimento é imanente. Não, desculpa, gente, não é empirismo não. É racionalismo. Está errado aí no 4.4. É idealismo versus realismo, certo? O idealismo diz o seguinte: o conhecimento é imanente. E que o mundo está criado na cabeça. Já o realismo diz o seguinte: são as coisas que existem e a gente que toma conhecimento delas. Passou-se os 2000 anos desde que Hume disse o seguinte: você conhece através dos sentidos. Você tem acesso ao objeto de conhecimento através dos sentidos. Kant vai e diz: olha, os sentidos têm alguma influência no conhecimento, mas você só conhece a partir da relação que se estabelece com o objeto. O conhecimento não é algo estático, ele é uma troca. É uma troca, é uma relação entre o ser cognoscente e o objeto. Conhecimento. Já Mises entra nessa história. Mas é bom que se saiba desde logo que existe essa disputa. Passando à frente, a gente tem um ponto muito interessante, né? Conhecimento político. Na verdade, poder. Conhecimento e poder. Não demorou muito para os detentores do poder sacarem que o conhecimento é uma arma. Sacarem que o conhecimento lhes dá uma vantagem, inclusive bélica, dependendo do tipo de conhecimento. E desde sempre, os governantes eles tentaram aparelhar e conduzir a produção e se apropriar da produção do conhecimento. Quando
pessoal fala de marxismo cultural, aparelhamento da educação, das universidades. Está falando de uma coisa que não é de hoje. Muito antes de Marx, os governantes já tentaram, e já muitas vezes foi bem sucedido, outros não, aparelhar e tomar para si as rédeas da produção e controlar a difusão do conhecimento. A própria Igreja Católica, por muito tempo, e ainda hoje foi fechada, se fechou em relação ao conhecimento que ela produziu. Mas aí a gente tem que fazer uma ressalva. Se ela produziu, é dela, né? Ela produziu, é dela. Se ela não tomou de ninguém, se bem que há relatos, né, de apropriação. Mas se você tem uma empresa e produz um conhecimento lá, você não é obrigado a dar. Por que as pessoas se trancam? Por que as pessoas ficam com o conhecimento que produzem para si? Justamente porque ele tem seu valor. Justamente porque ele é poder. Então a gente tem que ter a ideia de que o conhecimento ele sempre vai estar na mira dos poderosos. Seja um conhecimento destrutivo, aquele conhecimento que destrói o poder deles, seja aquele conhecimento que reforça o seu poder. O conhecimento ele não tem uso inocente. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está produzindo conhecimento subversivo. Queira, quer não, nós estamos produzindo, então estamos refletindo a nossa situação, isso no marco, né? Não especificamente hoje. Mas o objetivo desse grupo é difundir ideias que rompem com uma mentalidade, com uma ideologia que se encontra no poder hoje. Certo? Somos insurgentes, verdadeiros marxistas. Os marxistas eles acertaram no diagnóstico, eles só erraram no remédio. Eu acho que eles fizeram as perguntas certas, só que forneceram as respostas erradas. Nós concordamos com o marxismo que esse capitalismo de compadre é um mal e é ruim para todo mundo. Isso é bom para os detentores do poder. Né? Agora, eles acham que a cura para um mau estado é mais estado. Afora todas as outras coisas. Então, é bom a gente ter em mente isso e saber, por exemplo, vocês vão ser boicotados nos congressos, quando forem escrever sobre a perspectiva liberal. Se no seu artigo não tiver um nome, principalmente do direito, um nome social no título, ou crítico, teoria crítica. Né? Só que aí é o seguinte, é um trabalho de resistência, a gente vai, difura, bloqueio, a gente mente no título, que eles não vão ver. Você bota função social da propriedade. Aí lá embaixo pequenininho, eles acharam que é só função social da propriedade. Então, assim, temos que ter consciência dessa situação, ter consciência desse uso e de como o poder sempre tenta se apropriar do conhecimento. Esse ponto 4.6 eu já falei, né? Filosofia, ciência, epistemologia, chegamos aqui. Era para ter uma interrogação, que é epistemologia e qual é o objeto da epistemologia. Alguém sabe dizer que diabo é epistemologia? Quem já viu o seminário não pode dizer não. Teoria do conhecimento científico. Teoria do conhecimento científico significa o quê? O que é conhecimento científico? O estudo do método sistemático do conhecimento que nós chamamos de científico, ou seja, o conhecimento
do método, eu acho que Uma formulação contrária, João, é a ciência que estuda a ciência. Epistemologia é a ciência que estuda a ciência. Ela tem por objeto a produção do conhecimento. Posso dizer que a epistemologia é o criador de ideias? Criador de ideias? Levanta um ponto da ciência e cria uma ideia para essa ciência. Um dia que conseguir formular um conceito definido de ideia, aí a gente parte para conversar. Mas eu acho que não é bem por aí. Certo? Ele elabora, teoria e ideia, pode ser. Ele elabora um corpo teórico, um corpo de proposições sobre a atividade científica. A atividade científica é a elaboração de um corpo de proposições, certo? Com pretensão de verdade, e segundo determinado método, sobre determinado objeto. A biologia é um corpo, é um conjunto de proposições acerca do biológico, acerca de tudo. Biologia é uma ciência ampla, né? Dos seres vivos. Não só porque existe a interação entre os seres vivos e os não vivos, e a determinação do ambiente, da vida. É um pouco mais complexo, mas podemos dizer que sim. Então, a epistemologia da biologia, ela vai estudar a maneira, o método com que se faz, com que se produz esse corpo teórico, com que se produz esse conhecimento científico. Certo? Ela está a meio caminho entre a ciência propriamente dita e a filosofia. Se a gente pudesse fazer assim, uma gradação, se coubesse uma gradação, eu a poria no estágio entre a ciência teórica pura mesmo, né, e as técnicas, e o conhecimento filosófico. Ela é totalizante daquele conhecimento científico, mas ela é particular em relação à filosofia, porque existem várias epistemologias. A rigor você não pode falar de várias filosofias. Filosofia tem várias expressões a depender dos filósofos, várias abordagens, mas todas elas são característica central, a pretensão totalizante do conhecimento. Então, filosofia, ou epistemologia, é a ciência que estuda a ciência, e por óbvio, seu objeto é aquela particular ciência que ela estuda. E as ciências sociais? Sim, antes que tem existe a disputa, ainda derivada daquela questão do realismo, do idealismo, em relação ao método. As ciências, elas podem assumir dois métodos: indutivo ou o dedutivo. O dedutivo, ele é um método de que se vale, aqueles que procuram a ciência como um conhecimento racional lá do idealismo. Lá do idealismo. O indutivo, ele está associado preponderantemente ao empirismo, que tem suas, como são as
hoje em dia já nas ciências sociais já se propõe um método um pouco distinto do dedutivo, ou seja, um método interpretativo. Aquilo que eu falei lá embaixo para vocês, nas ciências sociais hoje, as pessoas acreditam que determinados grupos, determinadas ideias, como Estado, sociedade, classe, capitalismo, socialismo, as pessoas acreditam que essas categorias puramente ideais, porque, como eu falei, os grupos, eles são o quê? Eles são esquemas mentais que as pessoas fazem para abarcar elementos individuais com características semelhantes. As pessoas que acreditam que estudam liberalismo, os liberais. O grupo, os liberais, não existe independente dessas pessoas. Independente da composição unitária, da composição de cada uma das unidades. Certo? É um esquema mental que vai se aplicar na organização do caos que é a realidade. Mas as ciências sociais hoje acreditam que esse esquema mental ele tem vida própria, comportamento próprio e às vezes até uma intelecção própria. Personifica-se conceitos e atribuem esses conceitos Estado. Quem nunca viu? Essa é a lógica do capitalismo, ou o capitalismo esmaga as pessoas. Não, porque o Estado tem que prover. É o que Mises chama de realismo inocente. As pessoas acham que estão observando um ente animado e ciente. E o que se propõe nas ciências sociais como método hoje é a interpretação do comportamento desses entes. E o sujeito diz que o meu ancapismo é utópico. Né? E o sujeito da vez, o cara acredita em Estado, acredita em classe, em sociedade, como ente autodeterminado. E vem falar que o hiperfederalismo que eu proponho seja uma utopia. Que seja uma reconcreta. Eu vi o cara falando ali que é os requisitos para concorrer à presidência. Entre eles, a alienação mental. São alternados. Você pode ser ou pode ser mau caráter ou pode ser louco. Isso só faz um teste psicotécnico. Você é mau caráter, vai. Aí você é louco, vai também. Você não tem nada disso. Você está normal. Você está normal demais. Dizem que para ser desembargador de justiça, ela vai crucificar. Uma rapiada que faz assim, pega o juiz que estão postulando a vaga no tribunal, bota assim uma fila de catita e manda o sujeito passar na frente. Aquele sujeito que passar quando as catitas bater em continência, ele vai ser o escolhido do Tribunal de Justiça. Mas voltando aqui para a nossa matéria, unidade da parte. Não é? Ah, rapaz, não sei. Até um exagero, mas a aparência dá nisso. Até um exagero, porque eu sei que é um exagero, mas que a aparência dá nisso, tá?
Então, quando a gente fala em ciência, fala em conhecimento, a gente é remetido à ideia de verdade. De verdade. Você procura conhecer para formular asserções verdadeiras, dizer o que é que as coisas, como as coisas são, o que acontece na realidade. Então, a verdade é uma asserção, a verdade é uma afirmação. E o que vai fazer dessa verdade uma afirmação, vai fazer essa afirmação uma verdade, necessita de um critério. E até hoje os critérios mais difundidos são a correspondência, certo? Com a realidade, o consenso e a coerência. O que quer dizer verdade por correspondência? A verdade por correspondência era a aspiração máxima dos primeiros cientistas positivistas. Eles acreditavam que a verdade era uma formulação que dissesse, que encontrasse na realidade sensível uma correspondência literal. Isso é uma caneta. Isso é uma caneta. Todo mundo lá, caneta. Quando você está no campo das ciências experimentais, é até razoável você pensar assim. É razoável você pensar assim. Aí vem um sujeito e vai dizer, não, o princípio da identidade, que é um dos pressupostos da correspondência, segundo da lógica segundo o qual um é um, A é A, A é igual a A. Ele diz que isso aí já foi firmado pela física quântica, que fez um teste em que o gato deu morto e vivo ao mesmo tempo. Isso é essa lenda urbana? Ocorre aqui. É o seguinte. Primeiro, não houve esse experimento. Foi um experimento teórico, foi um esquema matemático. Né? Foi um esquema matemático que admitiu as duas ocorrências contraditórias. Certo? Segundo, que não foi bem assim de ser ao mesmo tempo. O resultado a que se chegou foi de que não daria para determinar se era um ou se era outro determinado espaço de tempo por falta de capacidade de medição. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem um livro muito bacana, desse tamanho assim, que explica. Joia. É um livro de dois físicos chamado, eu me esqueci o nome dos físicos, mas são brasileiros, chamado Pura Picaretagem. Que ele pega essas lendas urbanas e sai destruindo e explicando de um por um como é que você... Porque um dia teve um tempo que usavam física quântica até para justificar aquele negócio, aquela baboseira daquele livro Segredo. Vocês viram? No livro de autoajuda só o que tem é fundamentação de física quântica. Então, já vi até uma história com direito. Física quântica com direito, não vou pela não, não falo. Mas tem o Norival Villanova, ele aproxima direito com física, mas do ponto de vista epistemológico e metaforicamente. Mas não, esse é um livro do cara, o livro ele é muito caro também, ele fala de física quântica. Tem que ver. Tem que ver, não pode sair. Tem que ver. Se a questão for metodológica, eu não duvido que possa ter alguma relação. Agora, isso tem que se desencobrir do ônus retórico, né? Tem que explicar isso. O Miranda está falando hoje, no estudo de questão social civil aqui, que o Pontes Miranda usa a teoria dos fluidos no livro
dele na escola pontiana, eu não sei, ele não aprofundou também. O Iris Santiago usa autopoiese, certo? Que é da biologia. Mas todos esses usos, gente, o problema é que é metafórico. Metafórico, é comparação, modelo teórico, certo? Você não pode, pelo menos até hoje que eu vi, não tem correspondência se os objetos são de natureza completamente distinta. Direito é linguagem pura. Linguagem é convenção. Então, assim, é muito perigoso você falar, você sair adotando essas... Sim, eu não estou dizendo que você tem que fechar as portas da criatividade, não. Você tem que estar aberto à criatividade, tem que estar aberto às inovações. Agora, com responsabilidade, né, cara? Não vamos sair feito doido por causa de ouvir falar, ou no livro Perdido da Vida falou que dois gatos, que um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, por causa da física quântica. Sem explicar isso, né? A verdade do consenso tem a sua expressão máxima na figura de Habermas, certo? Ele que é discípulo de Apel, Karl Otto Apel, que na minha opinião é bem mais coerente, mesmo porque se aproxima da verdade de coerência. Coerência. E Habermas é mais radical. Eu não sou especialista em Habermas. Mas Habermas é uma estudadinha. O diabo aqui é Habermas, para dizer uma besteira. A gente fala em uma frase, ele leva 2 páginas. E o alemão também não ajuda muito, né? O alemão não ajuda muito. As traduções não são muito felizes. Tanto é que eu tenho o meu sócio, o Ivan, ele é sócio do Instituto Conceito, ele é especialista em Habermas. E ele lê no original. Quando eu leio e tenho alguma dúvida, eu tento tirar com ele. Nem sempre a gente consegue. Mas, assim, o pouco que eu estudei dele é complicado, porque dele, mas eu já estudei mais, na verdade, por correspondência dos autores. Porque é o seguinte, que o consenso ele pode falhar. Nós podemos chegar ao consenso de que isso aqui é uma televisão e não um computador. Sei lá por quê, mas pode. É difícil? É. Mas o consenso ele erra tanto quanto o próprio ser humano. Mas também nós não podemos cair no niilismo de dizer que a verdade não existe. Não existe. A gente só consegue ter noção das coisas que não são verdadeiras pela noção da realidade, da verdade. E como é que a gente pode ter alguma margem de segurança na realidade em relação às asserções pretensamente verdadeiras? Da minha opinião. Mais adequada ainda que a correspondência é a verdade por coerência. A verdade por correspondência ela é enganosa. Por quê? Ela depende dos sentidos. Os nossos sentidos eles são mais suscetíveis às falhas do que o nosso raciocínio. Depende de que esteja raciocinando, mas em geral, se você bota a sua mão na água quente, uma mão na água quente, outra mão na água fria, certo? Tira e depois bota as duas ao mesmo tempo numa água de temperatura ambiente, você vai ter duas sensações diferentes. Você vai ter sensação de frio na mão que estava na água quente e a sensação de calor na mão que estava na água fria. Só isso aí já dá uma noção clara de que os nossos sentidos, eles nos pregam peças. Eles têm sua margem de
confiabilidade. Ainda muito melhor do que as pesquisas do IBOP. Mas os limites são patentes. Os limites são patentes. A verdade por coerência, ela é limitada ao seu conjunto de premissas. Certo? Mas ela tem uma virtude, a segurança. Porque se você tem duas premissas verdadeiras, você vai ter necessariamente, pelas leis da lógica, uma conclusão verdadeira. Aí é que está. Se suas premissas são verdadeiras ou não, você vai cair num jogo de confirmação lógica, de dedução lógica dessas premissas. Certo? Você pode partir de premissas que você busca na experiência, no empirismo. Pode, mas aí as suas premissas serão tão fortes quanto o próprio empirismo é. Eu acabei de demonstrar aqui os sentidos fáticos. Você pode buscar suas premissas em axiomas. Que são axiomas? Que são verdades irrefutáveis. E a gente vai já chegar lá neles. Essa verdade, por coerência, é a que mais se adequa, a que mais encontra correspondência na epistemologia de base praxeológica, que é algo que a escola austríaca estuda. Então nós vamos passar aqui para o ponto 5, que é praxeologia. Alguém sabe o que é praxeologia? Acho que não vale, não. Ei, gente boa, estudação humana, certo, mas isso diz muita coisa? Estudação humana? Vamos pensando aí. Antes disso, eu vou fazer uma observação aqui a título de ortografia. Na literatura a gente encontra a grafia praxeologia com I e também encontra praxeologia com E. Certo? Foi para um lado, foi para o outro. Eu não sabia. Não faz parte da minha competência, da minha expertise. Distinguir qual era o certo. Então eu recorri a duas pessoas. Um foi o Bruno Parga, que eu deixo aqui um agradecimento registrado, certo? Que é douto no assunto. E ele acabou, fez a pesquisa e me disse, olha, por causa de... Aí explicou por quê. E eu acho que essa explicação dele eu botei no nosso site, do Grupo Rael. O certo é praxeologia. Explicou as regras de transliteração do grego para o português. E o que se confirma também, porque o primeiro a usar foi o próprio Mises, e ele usou, quando traduziu para o alemão, o E. Do alemão para o inglês. Tá? Então, fica aí registrado que o termo mais provável que seja, embora a gente encontre com as duas grafias, o mais provável que ele seja mesmo com E, praxeologia. Mas voltando aqui ao assunto, você pode muito bem alegar que a psicologia, que a ética, que a mecânica estudam a ação humana. De certa forma, todas essas estudar a ação humana. A velocidade do corpo quando você anda, e andar é uma ação humana, é um objeto da mecânica. A ética, o seu comportamento social,
determinado grupo, também estuda seu comportamento. Certo? Dizer simplesmente que a praxeologia é o estudo da ação humana é definir parcialmente. Você não consegue, com isso, fazer uma definição bem elaborada. Então, a gente vai propor, na esteia de Hope, o conceito de praxeologia como definição de praxeologia como a ciência que estuda a ação humana segundo o axioma da ação. Aí sim, se define, quadra completamente distinto a praxeologia das outras ciências. Certo? Muito importante o livro do Hope, meu nome é o Método da Ciência, Método da Economia Austríaca. Tem de graça para baixar no Mises, certo? É indispensável para quem quer estudar epistemologia. Ciência econômica e método austríaco. Ciência econômica e método austríaco. Os 4 primeiros capítulos são muito fáceis, são bacanas. Então você vai ler esses 4 primeiros capítulos 2 vezes, aí depois vai passar por tudo que você já, que é um pouco mais difícil. A ciência econômica. E o método austríaco. Tem no ILIM físico para aluguel. Aluguel que a gente fala é empréstimo, né? Nas bibliotecas. Certo? E tem para baixar PDF lá no site do Mises, que é bacana, o livro é legal, você lê, ele é muito grande, certo? E ele explica bem direitinho o assunto. A gente poderia afirmar que a psicologia estuda o que motiva a ação humana e a praxeologia estuda a ação em si, que ela é praticada. Poderia ser dividido assim para Ela em si, da totalidade, das consequências do agir até as consequências. A psicologia vai estudar o que motiva as pessoas a agir. É basicamente também o que a gente vê da ação humana, motivação humana, pode adquirir parte do princípio da insatisfação. Toda ação humana a gente vê da insatisfação. É o pressuposto. Você só vai até aí. Agora, por que você está insatisfeito? Não, porque ele causa insatisfação. Certo? Então, que Hope, baseado nisso, é essa definição da praxeologia, certo? E que é seguida também pelos outros diversos autores da escola austríaca. Só que nós temos que definir o que é um axioma. E que axioma da ação é esse? Alguém sabe o que é um axioma? Está escrito aqui. Alguém pode me dar um exemplo de uma verdade auto... Não, axioma, como o Caio falou, é uma verdade auto-evidente. Mas não é Hã? é um axioma que a gente Eu tenho uma certa ressalva quanto esse axioma. Porque é uma estipulação. Não, mas ele faz todo o embarque quando a gente estuda teoria dos números, ele faz o axioma. Vamos discutir teoria dos números aqui hoje.
Mas eu acho que tem axiomas melhores, mais evidentes. Qual é teu nome? Davi. Davi, me dá aí um exemplo de axioma. Eu ia dar um número aí, mas. Ninguém tem exemplo de axioma. Versão decimal. Dois corpos Não no mesmo tempo. no mesmo lugar no espaço. Ao mesmo tempo. Sempre a pessoa vai querer uma coisa melhor. Agora, se o que ela tem, os objetos da preferência que faz ela achar uma coisa melhor que outra, já é outra história. O caso mais radical é o do suicida. O do suicida. Ele fez o que é pior para ele. A avaliação dele era melhor morrer do que continuar nessa vida miserável. A incerteza do que viria ainda satisfaria melhor a ele do que a certeza dessa miséria dessa vida. Nós somos condenados a ser livres. Quem foi que disse isso? Citação sem fonte, nossa. Acho da semana passada. Como? Que é essa frase foi dita na palestra da semana passada. Somos condenados a ser. Bem, de qualquer forma, é uma citação famosa também, não lembro quem falou. Eu acredito. Foi na parte de direito natural sobre o sujeito que falou essa frase. Eu acredito que a liberdade nunca vai ser uma condenação. Não é condenação, mas no sentido de destinado. Então, tipo, a gente está condenado a morrer. Sabe? Tipo, a gente está condenado, na verdade, todos nós estamos condenados. E que ela ainda é capaz. Ainda assim é questionável, porque a escravidão não é a realidade. Você fala da liberdade da mente. Da de espírito, né? Que fala o Victor Franco. Inexorável. Esse médico.